Cara, a gente nunca teve o propósito de se substituir, mas de ser um grande aliado. E hoje a gente já é utilizado por diversos freelancers e usuários aí, que são pequenas agências, porque a gente realmente otimiza a vida dele. E aí o legal, a gente deixa esse freela, essa agência, cuidar do que importa, daquela campanha, uma Black Friday legal, e deixar essa agência, esse freela, trabalhar com o tempo. Não tem que ficar preocupado que é o dia da árvore, que é o dia do médico, que é o feriado do aniversário da cidade. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui diretamente do Cubo, no Conecta Cubo. Conseguiu montar um podcast aqui para gerar conteúdo. Acho que nada melhor do que quando tem muita gente boa rodando por aqui, chamar para trocar uma ideia e gerar conteúdo em real time mesmo, para aproveitar o momento. Estamos aqui com o pessoal da agência. Eu sou o Eduardo Damonkin, vou estar puxando esse papo, seu host aqui. E se puderem se apresentar, por favor. Beleza, bom dia, obrigado aí pelo convite, Eduardo. Tamo junto aqui no Cubo, um evento super legal. Meu nome é Davi Mendes, sou um dos fundadores e CEO da Agência Marketing. E, vamos contar um pouquinho aí de algumas histórias, algumas conquistas. E é isso aí. Boa. Valeu, Edu. Obrigado pelo convite. Obrigado, Amonque, pelo convite. Sou Matheus Mendes, somos irmãos aí, já trabalhando há algum tempo junto. Fundamos a agência tem pouco mais de 2 anos e meio aí. E eu tô na cadeira hoje de CMO. E vamos para essa ideia aqui, Edu. Massa. Não, a gente que é do marketing também, é muito legal quando vê uma ideia que resolve uma dor do mercado, né? Com certeza. Porra, a gente, não sei se vocês falam, mas quando a gente se apresenta como agência, a gente ainda se apresenta muito como agência, é difícil explicar o que a gente faz diferente, você deve ser também. Então, cara, conta aí um pouquinho da história, pelo menos um resumo do que vocês fazem hoje. Show. E como começou e como foi a ideia. Beleza. Cara, começou como acho que todas as agências, ou a grande maioria, fundamos uma agência em 2009 no modelo tradicional. E o começo você tem que atender a avó, tio, vizinho, primo, enfim. É uma alternativa do sobrinho, né? Exatamente. A gente era sobrinho. E aí a gente acabou criando uma conexão muito grande com o micro e pequeno empresário e a gente entrou muito a fundo em associações, Sebrais, sindicatos, etc. Porque eles se olham, aqui tem 300 empresas. E criou uma conexão muito grande com o pequeno empresário. Obviamente que para a gente também conseguir alavancar, começamos a atender em paralelo grandes empresas, com o passar dos anos. E aí essa outra empresa foi crescendo e a gente naturalmente foi deixando de atender os pequenos. Só que a gente olhava para um lado e via lá um mercado super interessante, mas com uma competição muito grande, e do lado 50 milhões de empreendedores que não têm acesso ao marketing. E aí a gente decidiu, a gente sempre organizou muito a metodologia de atendimento do máximo de empresas possível, para que a gente conseguisse ganhar dinheiro, ponto. E a gente começou a entender, falou, caramba, essa metodologia funciona. E a gente foi sempre prospectando tecnologia para conseguir automatizar de maneira legal o que a gente já fazia na mão. E aí em 2020, a gente, antes da pandemia, resolveu investir no sonho, falou, vamos colocar dinheiro nisso, investir para ter um MVP interessante. Entrou a pandemia, a gente olhou e falou, cara, o planeta Terra vai se digitalizar, vamos para o jogo. Saímos para fazer um MVP junto com a Stone. Então foi super legal, porque pilotamos algumas praças no Brasil e a aceitação foi 98%. E a gente olhou e falou, cara, tem alguma coisa muito legal aqui. E aí em 2021, a gente já um pouco menos MVP, mas também não era um produto final, fomos atrás de investimento. Em agosto do ano passado, a gente conseguiu um investimento da Anjos do Brasil, e onde esse capital quase na sua totalidade, investido em tecnologia. Porque apesar de, quando a gente fala, o que a gente faz? A gente entrega conteúdo para WhatsApp, Google, Facebook, Instagram, em breve TikTok, em breve o LinkedIn, sem o empreendedor na ponta fazer nada. Você fala, faz post na rede social. Sim, só que fazer isso automático é super difícil. Você tem que pesquisar, planejar, escrever, design, agendar, postar, relatório, interpreta. O que você gera de análise para o próximo conteúdo ficar mais legal ainda. E é um ciclo sem fim, que é o terror das agências, né? Porque é muito chato fazer isso. Acho que as agências, a gente fala assim, não quero ser mais um fazedor de post só. Vocês Exatamente. É bom ser fazedor de post. é o código. E essa é a grande dor das agências, né? Porque é onde tem o volume de trabalho e é onde mata a margem do negócio. Exatamente. Aí o cara tem um volume gigante, às vezes está lá com 40, 50 pessoas, quanto sobra? Nada, cara, começa a inchar, nada. Né? Começa a inchar. E você olhando para o pequeno empresário, ele não vai fazer mídia paga, porque ele não tem um mindset voltado para aquilo. Ele quer fazer, ele é um heavy user violento de redes sociais para futebol, moda, beleza, ver a família, etc. Mas ele não divulga o serviço que ele faz. Então também tem uma fatia
gigantesca no mercado que fica ali louco para ter acesso a marketing digital de verdade e não consegue. E essa é a nossa proposta. E a gente começou a fazer, aí atrás desses clientes, a atratividade é muito grande, graças a Deus, assim, é um nicho muito promissor. E no começo do ano foi quando a gente realmente foi para o mercado, porque a gente teve que investir o ano passado ainda para organizar a estrutura, o back-office da solução. A gente entendeu que precisaria obrigatoriamente ter a nossa inteligência artificial própria, porque dá para usar algumas coisas disponíveis no mercado, mas ela não entrega o que a gente precisa entregar, ela fica um pouco rasa. E a gente começou a criar tanta camada em cima dela que a gente falou, vamos fazer a nossa. Então, um investimento muito, muito grande nisso, porque aí estamos falando de 20 bilhões de parâmetros, é bem profundo. E em janeiro que a gente começou a olhar para o mercado, vamos então começar a fazer uma aquisição. E aí, de cara, uma grande empresa acreditou no trabalho, a gente teve uma meta para, em 70 dias, ativar 200 usuários dessa empresa, e a gente fez 200 usuários em 2 horas, acabamos passando de 6 mil clientes nesse período curto. Quanto tempo? Era 70 dias? 70 dias. E foi quanto tempo? Foi 70 dias, a gente fez esses 6 mil usuários. E quase 7 mil, né? Quase 7 mil usuários, 7 mil a ponta mesmo. 6 mil contas que a gente trouxe para dentro da solução. Na solução, que é um grande marketplace e tem o seller do marketplace. E aí a gente ativou a rede social desses caras. Então foram 6 mil redes sociais ativadas. 6 mil. Vinculadas. Hoje a gente passa já de 10 mil vinculados e aí começa a ficar interessante que a gente transcende o entendimento. Você faz rede social, cara, hoje a gente sabe dados de comportamento do mercado que talvez ninguém saiba. Hoje eu consigo chegar nessa corporate e falar assim, quanto você gasta para você impactar 27 milhões de pessoas? Eu sei. Não, e se olhar o unitário, por exemplo, acho que a gente está falando no marketplace, estamos falando de estabelecimentos embaixo, restaurantes, bares, etc. Se a gente for olhar um restaurante só ele fazendo a mídia paga, talvez não vai ter tanto retorno. Mas se a gente está falando de 6 mil, cara, se um tem um alcance alto, ele já bota lá para cima, a gente está falando de 12 mil, 10 mil, no mínimo de alcance. E a gente alcança a micro-região daquele bar. Se o cara que pede é de 2 ruas para trás, tem um raio ali, ele não vai passar de um raio de 5 quilômetros que vai pedir o lanche dele. E quando a grande faz a sua mídia paga, ela está fazendo um geral. Você não está indo na especificidade daquele cara que vende açaí lá no interior de Natal. Agora, quando a gente posta na rede social desse cara, a gente impacta aquela micro-região. O que aconteceu? A gente faz o caminho inverso. Né? Aumentou em 30% as vendas dos caras. Aí você fala, tem alguma coisa aí. Então foi aonde nasceu, né? A gente já tinha essa expectativa, acabou encaixando esse primeiro grande projeto. Aí desencadeou em outras grandes empresas que já olharam isso como uma alternativa, né, à mídia paga. Nunca que vai substituir, a gente imagina, mas quando você coloca na mesa aqui para fazer uma análise, uma comparação, você começa a ter uma disputa, uma discussão interessante sobre onde vai esse dinheiro. E você olhando o reloginho de venda mexendo, você vendo o reloginho de alcance, de impressão, a entrega, né? A mídia paga cada vez fica mais cara, né? Você tem que ter saída para mídia paga. E vocês são uma saída para mídia paga. E a mídia paga ela é muito usada por propósitos específicos, campanhas, sazonalidade. Você vem ali com objetivos, às vezes, de curto, médio prazo, né? O orgânico ele vem fazendo essa cama de comunicação o pessoal fala muito do CPM, né? Do custo por mil. Eu fico ali batendo a marca, gerando consciência. E aí a gente foi fazendo as nossas contas de, um post deu, em média, 350 visualizações. A gente está falando de quase 7 mil contas. E aí o nosso produto é post todo dia. Então você faz 30 posts, e aí vezes 350 visualizações, vezes 7 mil usuários. A gente está começando a ter número aí. Essa corporate mesmo, hoje o projeto a gente entrega para você em um mês, a conta possível, né, até 20 milhões de impressões. E aí agora a gente está com o time de growth. Quanto custa isso hoje nas campanhas deles? Então, para a gente tentar redirecionar a verba. Estamos falando de menos de tá 5% da base. Entendi. E o nosso custo por mil está em 3,50. Cara, é muito baixo, é muito baixo. Hoje nas campanhas, né, da nossa antiga operação, ela ainda roda. Tem tráfego pago, grandes campanhas, clientes médios. O menor CPM que a gente tem lá é 12,30. Caramba, e acho que talvez quando a corporate fechou, ela fechou muito mais para ter uma entrega a mais para o ponto final. Eu acredito que seja isso. Sim, para agregar valor na ponta. Para agregar valor na ponta, e ele viu o resultado e falou, opa. Porque quando a gente estava com o discurso só de growth, a gente bate da murro e ponta de faca. Falou, vamos inverter o discurso, vamos falar de transformação digital, claro, vamos falar de entrega, ajudar o cara na ponta. Veio, entregou na ponta, aumentou venda. O ROI fica interessante, a gente falou, e olha que legal essa informação, você impactou em determinadas regiões
27 milhões de pessoas. Aí os caras, chama o cara de growth. Que é isso? E aí a gente bateu lá, o que é muito legal, porque é uma quebra de paradigma. E também é interessante que, assim, como a ferramenta, tudo que ela sugere de postagem, tudo que é postado, ela aprende, inclusive os conteúdos do próprio usuário. O cara faz agora aqui uma selfie eu postei na minha rede. Ela vai olhar aquilo, aí entra o algoritmo de machine learning e fala, o que esse conteúdo foi melhor que o outro? E fica fazendo comparações. Então, esses insights são poderosos porque é o que retroalimenta a solução para ficar gerando novos insights para o planejamento de conteúdo da semana seguinte. Então, não é só fazer um post, não é só você alcançar a ponta, é que todo esse aprendizado, e dentro dos algoritmos tem um algoritmo de pesquisa, de análise, de entendimento, de entender qual que é a hashtag mais correta ou a melhor para aquele usuário específico, naquela região específica. Então, acaba empoderando muito a conta do empreendedor e, por consequência, da grande corporação, de você estar realmente falando de inteligência de mercado para o cara, para o Zé que vende tem uma portinha em algum estabelecimento. Então, fica uma coisa bem interessante que a gente chegou no mercado, já tem 5 grandíssimas empresas que já estão fazendo o trabalho com a gente, que aí a gente tem que vencer algumas coisas, né? Porque tem a questão de que isso é novo, é disruptivo, e a gente entende que tem um baita potencial justamente porque a mídia paga cada vez mais, ela fica mais cara. Então, isso a gente só conseguiu... Tem até matéria da tabela agora no momento político, né? Aumentou aí 1.800%. Pô, isso aí, cara. Isso... Os caras estão avacalhando, né, com a mídia paga. Aí Você deve ter recebido muita proposta de política, né? É aquelas tabelas da mídia tradicional, né? Olha, custa X mil aqui, mas 98% de desconto para você. Caraca. E o setor público que banca a tabela cheia, né, cara? Isso enfim. Não, Mas, e acho que falando um pouco mais até no nosso mundo, assim, é muito legal uma solução, assim, eu digo, a mão quer entrar muito nisso de queremos fazer coisa nova, queremos ver o que o mercado está fazendo. E vocês, qual é a resposta de vocês para a agência tradicional? Qual é o futuro da agência tradicional, vendo que agora a gente tem a inteligência artificial, a gente tem um mercado mudando em um volume alto? Cara, a gente nunca teve o propósito de substituir, mas de ser um grande aliado. E hoje a gente já é utilizado por diversos freelancers e usuários aí, que são pequenas agências, porque a gente realmente otimiza a vida dele. E aí o legal, a gente deixa esse freela, essa agência, cuidar do que importa, daquela campanha. Pô, estamos entrando em novembro, uma Black Friday legal, e deixar essa agência, esse freela, trabalhar com o tempo. Não tem que ficar preocupado que é o dia da árvore, que é o dia do médico, que é o feriado do aniversário da cidade. Você já teve esse problema? Que é importante, tem o seu valor. Hoje é dia do engenheiro mecânico. Tá, mas o que tem a ver com a empresa? Não, parabéns, engenheiro mecânico. É tipo isso, mas a gente brinca que tem aquele cliente, o chato é que o feed dele virou um cronograma, né? Um calendário. Virou um calendário. E aí fica naquela, pô, é legal? Pô, sim, para aquele cara mas o que você não pode é prejudicar a agência que está ali com várias ideias, que transcende até o marketing digital. Às vezes o cara quer levar uma baita parceria e está tomando lá uma bronca porque esqueceu o dia da árvore. A gente já sofreu isso muito. Então, a nossa proposta, e vai chegar um lançamento muito em breve, que a gente vai dar um painel para a pequena agência, para o freela, para ele entrar, conecta para as grandes, né? Conecta seus clientes ali, a solução vai fazer o planejamento, os textos, a imagem, e aí é legal. Pô, de repente é um freelancer com uma baita experiência em odontologia. Sei lá, o cara aprendeu isso. Ele pode pôr o tempero dele ali. Se ele é um designer, substitui a arte que a nossa solução faz, coloca dele, porque às vezes o cara tem uma mão criativa genial. Pô, o cara é um redator muito bom. Pô, ele pode alterar o texto, mexer no texto, mas a parte interessante, vem tudo pronto. E ele pode dar o tempero dele, e a melhor parte, aquele relatório analytics que ninguém vê, que é difícil, porque você precisa de tempo, pessoas capacitadas, a ferramenta interpreta sozinho o relatório, que é bom, que é ruim, retroalimenta. Então a nossa intenção é disponibilizar isso para o freela, para a agência, para o profissional, para que ele tenha ali uma cozinha para ele trabalhar legal, poder otimizar o número de clientes atendido, ou ganhar dinheiro. E a nossa área de comunicação como um todo está se transformando completamente. Né? Eu já falei, ali antes e agora eu falo de novo. Acho que a gente tem que marcar um papo, acho que tem muita coisa para ajudar e agregar e faz super sentido. Então, pô, para cliente nosso, para corporate que a gente atende, que pedem uma solução e não tem como aceitar, cara, muito legal, assim, parabéns muito. E não sei, quer trazer algum case, alguma coisa a mais para falar de conteúdo geral? Talvez de case a gente entra nisso, mas das agências ainda, acho que a história de vocês que deu para entender ali, pô, você começou numa caminhada, foram se transformando, mas sempre buscando o estratégico, né?
Como é que eu resolvo uma dor? Então você tem que estar na cadeira estratégica com o cliente para você falar a mesma língua. Foi a nossa dor muito tempo na agência, a gente foi ali buscando esse estratégico. Quando a gente chegou mesmo no nível legal, é a hora que, pelo menos para nós, que você olha a operação e fala, caraca, aqui é um detalhe, aqui é uma ferramenta. Pô, uma RD Station, quando lançou no mercado, cara, transformou o mercado. O pessoal vinha, eu quero contratar RD, mas você sabe o que a RD faz? Não, mas eu sei que vai me dar resultado. Mas virou sinônimo de marketing e resultado do Brasil. Virou, era isso, o cliente, cara. Na época a gente atendia acho que umas 40 clínicas médicas, a gente tinha uma parceria forte com uma consultoria. Cara, era 100% RD. E o cara dominou o mercado. Então, é muito essa vontade, né? Porque a gente viveu essa dor. Sim. De tirar as agências dessa nhaca operacional que não tem margem, não tem lucro, só desgasta, a equipe Ninguém chateada, quer trabalhar, o cliente fica puto. Você não dá aumento, o cliente tá puto, porque o dia da árvore não saiu. Pô, mas dor são é igual. 360 posts, só 5 datas que não Aí você fala isso, mas eu quero Feedback investir, mas ruim. quanto? É a geração de valor todo dia, né? Geração de valor todo todo dia. dia. Nossa, eu fiz uma puta campanha, resultado... Nossa, mas o post do dia da... Vamos lá, E tá sempre atrelado ao design, né, no fundo. Porque essa arte não tá tão... Como é que é o design, é verdade? Como é que é essa refação? Como é que funciona? O design a gente trabalha, a gente criou alguns algoritmos que cria arte. Então, por exemplo, se foi lá, a Mindtech está aqui, né? Se cadastrou, ela vai entender que é uma marca com roxo, com preto, e ela vai entender essas cores, então ela já cria uma regra de cores, que ela faz ali a captação. Aí ela entende estruturas criativas que tenham mais relação com aquela marca. Aqui tem curvas e tal, então ele vai entender. E aí ele entende, esse usuário ele tem imagem própria, que ele pode subir as imagens próprias. Não tem. Então abre banco de imagem. E aí, por regras de tagueamento e lógicas que a gente criou, ele vai entender que a tecnologia, business, enfim, o que for, naquele post que foi planejado, de repente está falando de CRM. Então ele vai entender o que é CRM, ele bate no banco de imagem, traz uma opção de visual e monta esse conteúdo. E hoje, então, vai entregar isso para o usuário pode solicitar alteração, ele pode alterar já direto. E a gente lança também, nos próximos dias, e os próximos dias ainda, agora em outubro mesmo, que o usuário vai ter um Canva, que é justamente para ele puxar para lá, para cá, porque aí a gente... às vezes o logo sai no rosto da foto. Vai ser editável, então. Vai ser Ele editável. dá uma arrastadinha aqui. Legal. Porque é o seguinte, mesmo que o empreendedor ele não tenha... Eu estou generalizando, tá? Óbvio que tem gente que é genial. Mas ali ele não sabe o que está fazendo, mas ele está fazendo. Então a gente tem uma baixíssima taxa de reprovação de conteúdo, mas tem. Então o Canva ele vai ser pra gente, vai livrar, vai conseguir dar essa autonomia para o usuário, porque também isso acontece. O cara está aqui agora, tirei uma foto, quero postar, eu substituo a foto, cara. Então a gente vai dar uma autonomia muito grande para o usuário. Então, cara, sensacional a plataforma de vocês, assim. Quantas pessoas vocês têm hoje na equipe? hoje a equipe são 13, 14 pessoas. Se você atender 6 mil clientes de mídia social, não dá. quantas pessoas teria? A outra empresa tem 40 e atende 40 clientes. Eu tenho 40, Foi isso. Eu tenho 40, atendo hoje 50 clientes, a gente conseguiu otimizar algumas coisas, mas é isso. Pô, cara, é a dor de todo mundo. E eu falo, velho, eu não quero ter um prédio, eu não quero atender 6 mil clientes porque eu não quero ter um prédio. Porque senão você tem que ter resolver esse problema. 350 pessoas, gestão de processo e tal. Pessoas, não, cara, sensacional, sensacional. Cara, tá sendo super legal. E o que a gente está agora buscando, né, é realmente dar voz à nossa MIA, a nossa inteligência artificial chama MIA, que é Minha Inteligência Artificial. E até estava comentando com você, né, que agora a gente fez uma parceria com um grande jornal, que tem 6 milhões de assinantes, e a nossa inteligência artificial ganhou uma editoria própria, então toda semana, em jornal impresso, que é justamente para ter essa quebra, né, inteligência artificial no jornal impresso, sim, para falar sobre temas variados, sobre inovação. A gente vai te convidar para falar sobre geração de conteúdo. Então ela escreve sobre o tema. Região do Vale do Paraíba e Campinas. Campinas, pega Ribeirão, São José do Rio Preto. Galera dessa região aí. Em breve. Cara, legal. Final de semana. Aí, vamos botar em mais lugares, assim. Agora a gente tá vindo pra cá, vindo forte pro Cuba. A gente é de Floripa, né? A gente nasceu em Floripa. Então, cara, esse mercado... Lá em Floripa também tem, acho que é a Floripa é muito forte. Vambora. Vocês são aqui de São Paulo? A gente é de São José dos Campos, mas estamos aqui sempre em São Paulo. A capital do Vale. São José. Então, cara, sensacional. Prazer conhecer vocês. Acho que a gente pode... Aí fiquem ligados nas mídias
da agência, fica ligado na mão que a gente pode fazer conteúdo em conjunto depois para trocar uma ideia Com também, certeza. já botar esse papo mais para fundo, fazer negócio junto. Acho que tem uma solução muito massa para esse mercado de marketing. Eu sou fã quando eu vejo uma coisa diferente, falo, cara, é isso que Legal, o mercado precisa, porque até onde vai chegar, né? Você onde tem vai a chegar. relação com as comunidades também, né? Que é o cara que às vezes não é uma agência, é só um freela. Como é que ajuda um freela a se profissionalizar? É muito Esse é um massa. desafio É muito legal doido, da né? Porque área. a gente entra nessas associações do Sebrae, institutos, sindicatos, os caras fazem pesquisa. Qual que é a principal dor? Tá lá marketing, sempre no top 3, porque ninguém consegue resolver. E o Né? mercado de microempresas, ele tem um grande problema que é a agência começa a crescer. E aí vai olhar pro Esquece do pequeno cara. e falar assim, cara, eu tô com um cliente muito maior. Exatamente, E aí ele fica, então a gente, essa dor que vocês estão fazendo aí, cara, vocês estão olhando lá embaixo e falando assim, opa, tô olhando pra vocês, porque já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês, Sim, de pegar o cliente com pequeno e certeza. falar, não dá mais. Consegue atender esse cara pra sempre. Faz parte do crescimento, né? E, pô, se cabe ainda um último case, uma coisa legal também que a gente conseguiu entregar. Eu comentei, né? A gente investiu muito, ainda está investindo na criação da nossa própria inteligência artificial de texto, estamos entrando agora em imagem também, que esse vai ser mais complexo. Mas na geração de conteúdo, que eu falei agora, a Mia vai escrever editoria, ela também já está escrevendo em espanhol, em inglês e francês. Então a gente também já está começando um piloto com um grande marketplace na América Latina, para justamente, porque quando levou, o pessoal comentou com o pessoal do México, Argentina, cara, tem uma solução, no Brasil está falando espanhol, os caras ficaram alucinados, porque eu não tenho profundidade de conhecimento nesse mercado, mas fizemos várias reuniões. Cara, aqui é muito pior que o Brasil. O empreendedor brasileiro ele está um pouquinho à frente. Então a gente também está nessa expectativa de começar essa experimentação, de ver como é que vai se comportar a ferramenta, porque uma coisa é você fazer textos, a fazer 50 textos, uma coisa é fazer 50 mil textos, 500 mil textos, para ver como é que ela se comporta nesse aprendizado. Então a gente já está com esse olhar também e acho que em breve a gente vai ter alguns cases nesse sentido também para contar por aí. E quem quiser saber mais, vai estar aqui no link dos comentários. Show de no bola. YouTube, Spotify também, a gente pode botar aqui. E para encerrar, a gente gosta sempre de encerrar com uns cortes bons, né? Duas dicas, cara. Eu sempre brinco que a minha mãe daria uma dica de como fazer um bolo. Minha avó falaria como fazer renga, lá em Floripa o pessoal faz. Quais são as duas dicas? Cara, minha dica que serve para... Eu ouvi isso quando a gente estava no nosso momento inicial de startup, que ainda estamos, a gente é novinho, mas serve para o empreendedor em geral. Se você não teve vergonha de lançar, se você não teve vergonha de que você lançou, você demorou para lançar. Então isso serve para o empreendedor. Você não teve vergonha de abrir a portinha, vou abrir um bar. Abre, velho. Se organiza, obviamente, né? Mas, ou de tentar, mas de ser do compromisso com você mesmo de fazer. Não precisa abrir o bar perfeito, né? Exatamente. Começa a vender cerveja pros amigos, deu certo, começa a abrir. Show. Porque as coisas acontecem, né? E a A segunda? oportunidade está aqui, isso é consequência disso. A segunda, cara, empreenda e experimente a agência. Aí, boa, merchan, é isso. O pessoal do marketing é bom, né? Eu tava torcendo aqui pra ele acertar aí. Né? E você, duas dicas? Boa, duas dicas, boa. Cara, uma coisa que a agência tá mostrando pra gente é o devagar e sempre. Porque a gente tem que andar com os caras de tecnologia, que é uma dificuldade para nós, do mundo comercial, publicidade. De repente você tem que trazer os caras de dev, e aí daqui a pouco tem uma equipe operacional, aí tem investidor, aí tem parceiro, aí tem... Cara, vai no roadmap, né? Vai guardando informação, vai com qualidade, assim, essa caminhada constante, sem... O pico vem daqui a pouco, né? Que é a escala do negócio. É verdade. E a segunda dica vai pra cima, cara, que é o que o Davi falou. Não tem... Eu tinha uma imagem, por exemplo, do Cubo Itaú, falei, cara, isso aqui é muito distante, porque as startups, cara, isso aqui tá vivo, isso aqui tá esperando. Estamos aqui gerando coisas, conteúdo. isso aqui tá gerando Conhecer o conteúdo. Seis de Floripa, que talvez seja a maior referência nacional aí de inovação, né? E ter oportunidade, né? Acho que... Cara, derruba os muros, que é tudo mental. Velho. Cara, é muito colaborativo. Muito Isso, falou isso antes, cara, parou, né, de ter... Cara, se tiver abertura com grande, eu também tenho abertura com algumas corporates, não é tão difícil. Eu troco ideia, conversa, você ajuda, puxa aqui, um sugere pro outro. Acho que é isso. Show. Obrigadão. Obrigado a você, parabéns pelo trabalho. Tá, obrigado. Vamos continuar. É isso aí. Show de bola. Sigam o Cubo, sigam a agência, sigam a Monk e vamos gerar mais conteúdo. Valeu, galera. Abraço. Valeu, abraço.